Chevrolet Ômega, o obsoleto, ou quer dizer, o absoluto. É isso aí, pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui pro canal. Hoje nós estamos aqui com esse Ômega GLS da primeira fornada, né, 92/3, e esse Ômega GLS 4.1 branco Mahler, azul Oxford e branco Mahler. E nós estamos aqui começar a contar um pouco a história do que a gente vai fazer com esse Ômega branco. Esse Ômega branco a gente chegou a colocar ele à venda, né? E eu desisti de vender ele pelos motivos que eu vou expor a seguir, tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu tenho uma história com o Ômega desde 1995. Em 1995 eu comprei um Ômega GLS 4.1 branco Mahler, né? Uma cor que dificilmente se via num Ômega não básico, né? Então os táxis usavam os GLS 2.0 até 94, o GLS 2.2 a partir de 95, mais um GLS 4.1 com teto solar completinho como o meu, era muito difícil, né? Na época eu tinha uma carta do consórcio nacional Chevrolet, eu fui contemplado num sorteio e eu podia... a minha carta era para um Ômega GLS 2.2, R$ 34.500, né? Eu saí procurando, estava na dúvida entre comprar um azul Cezanne ou um azul Kandinsky, né? E na época tinha aquela bolsa de automóveis. A bolsa de automóveis era um sistema que você ia na loja, tinha aquela tela verde, né? Aquela tela monocromática verde, e a pessoa tinha acesso, isso numa época pré-internet, tinha acesso através do sistema a todas as concessionárias aí que disponibilizavam seus carros aí pelo Brasil. Então o cara estava no interior do Ceará, ele tinha uma perua Tempra que ele não conseguia vender, ele colocava lá com preço de custo, às vezes abaixo de custo, para não perder a concessão. Eu dei o exemplo da perua Tempra no interior do Ceará porque foi verdade. Depois que eu comprei o meu Ômega, um dos meus tios comprou uma perua Tempra, uma Tempra SW, que veio da cidade de Crato, né, no interior do Ceará, com um baita de um preço. E aí, eu fui numa dessas bolsas de automóveis, a gente começou a olhar os carros e eu vi lá, branco, né? Eu falei, caramba, GLS 4.1 branco. Tava na companhia Araranguaense de automóveis, na cidade de Araranguá, em Santa Catarina, quase divisa com o Rio Grande do Sul, né? Então esse carro eu comprei, né, com um baita de um desconto. Então um GLS 2.2 na tabela era R$ 34.500, eu comprei um GLS 4.1 por 36, né? Tive que colocar um pouquinho mais em cima e consegui realizar o meu sonho de ter um Ômega 4.1, né? Nunca tinha tido, não tinha tido a oportunidade de ter um Opala 4.1 novo na época. Meu Commodore 90 era 4 cilindros. Tava saindo de um Commodore 4 cilindros, que inclusive está aí dentro do galpão, né? Acho que recuperou o carro 20 anos depois de vender. Saí de um Opala 4 cilindros para cair num Ômega 4.1. Mas a alegria não durou muito, né? No final de 96 eu precisei vender o carro. Fiquei 1 ano e meio com ele apenas, né? Mas ficaram as lembranças muito boas. Aquele carro CBE 9080, a gente revirou o Brasil todo, de cabo a rabo. Não adianta vocês procurarem achar o nome da atual proprietária, porque ela já vendeu, mas não transferiu. Uma história muito longa, mas a gente não conseguiu achar o CBE 9080. Quando eu vi um dia no LX anunciado no Rio de Janeiro, este Ômega aqui, um GLS 4.1, 95, quase igual ao meu porque não tem teto solar, né? O meu tinha teto, esse daqui não tem. E na época que eu tinha esse Ômega, e durante os anos subsequentes todos, eu sempre ficava vendo, cada vez que eu olhava via um Ômega GLS branco, né? Eu falei, nossa, será que é um 4.1? E nunca tinha visto outro 4.1, eles eram todos 2.2, né? E quando apareceu esse carro, eu falei assim, bom, já que eu não encontrei o meu, eu vou comprar este, né? A gente vai restaurar esse e vai fazer as vezes do meu. Acontece que a vida tem muitas nuances, né? Esse carro veio para cá, um carro que tem uma estrutura até que boa, mas um carro judiadão, um carro que foi sendo usado sem muita manutenção. A gente deixou aqui no fundo do galpão, ele foi ficando, e um dia eu me dei conta que, por conta de tantos projetos que a gente tem aqui na coleção, que a gente mostra no canal, né? Por conta de tantas coisas para fazer, eu provavelmente não ia conseguir fazer esse carro nunca, né? Então o que eu fiz? Falei, vou vender esse carro,
vou passar a vez para outra pessoa, né? Outra pessoa vai ter a oportunidade de ter um Ômega GLS 4.1, né? Cheguei a anunciar ele aqui no canal. Não sei se na área aberta eu cheguei a falar, mas na área de membros eu cheguei a falar. Algumas pessoas vieram ver o carro, mas a verdade é o seguinte, né? Esse carro, pelo estado que ele está, o valor que eu estava pedindo, que é o valor que o carro vale, o capô dele aqui não tá aberto. Deixa eu ver se puxando aquele. Só a mecânica dele, né? O motor 4.1 injetado, o câmbio mecânico de 5 marchas e o diferencial já valem o valor que eu pedia, né? Se alguém fosse fazer um projeto de um Hot, eu não vou conseguir abrir com uma mão só. Se alguém fosse fazer um projeto de um Hot, colocar numa picape, colocar alguma coisa assim. E eu não queria que esse carro morresse, né? Eu não queria que esse carro morresse. Falei, pô, um carro igual ao carro que foi meu sonho de consumo, um carro que foi tão importante para mim na época, né? Ele virar sucata agora para ceder motor, câmbio diferencial para algum outro projeto, eu não queria que isso acontecesse. E aí foi quando me deu um estalo, né? Eu tinha conhecido o Fogaça recentemente, né? O canal Carro com Tudo, onde ele faz uns projetos com carros mais baratos, né? E gastando pouco, muito naquela história de faça você mesmo, né? Fazendo em casa e tal. E eu falei para ele, Fogaça, tem um carro aqui que acho que dá um projeto legal para você. E falei o que era, ele imediatamente, putz, que legal, que legal, que legal. Então, o Fogaça tá vindo hoje para cá, hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021, ele tá vindo para cá para buscar o Ômega, vai levar o carro para casa dele. E a gente nem sabe o que vai fazer com o carro ainda. A ideia é dar uma dignidade para esse carro, ou seja, deixar esse carro num ponto que ou a gente se anime de um dia pegar e fazer a restauração dele, né? A restauração como a gente faz, de desmontar o carro inteiro, fazer o carro praticamente do zero, ou pelo menos o carro vai ficar num estado em que a gente possa passar para alguém que não vá desmanchar o carro. Então o que a gente quer? A gente quer dar uma dignidade de volta a esse automóvel. Porque todo automóvel, por mais chechelento que ele esteja, por mais fedido que ele possa estar, um dia ele foi 0 km, um dia ele teve num showroom de concessionária, um dia ele foi desejado, um dia ele deixou histórias importantes para muita gente. E quando a gente fala de histórias para muita gente, né, o alcance desse canal é uma coisa espetacular. Nosso canal não é um canal grande, mas ele tem bastante engajamento. As pessoas são muito... cooperam muito com a gente. E a história desse carro apareceu quase que imediatamente. Apesar da gente ter comprado esse carro no Rio de Janeiro, essa placa MYV, né, o primeiro emplacamento dele, é do Rio Grande do Norte, né? E aí nosso amigo Leonardo Melo fez algumas pesquisas lá com o pessoal conhecido dele, né? E descobrimos que esse carro foi tirado zero na cidade de Caicó, interior do Rio Grande do Norte, né? E o primeiro dono dele foi o senhor Galileu Torres. O Galileu Torres era simplesmente o filho do prefeito da cidade, né? Então olha que legal, o carro era do filho do prefeito, um Ômega GLS branco 4.1 na época, devia ser uma coisa assim espetacular, né? Lá na cidade de Caicó. Pois o carro, até onde a gente apurou, teve o ciclo de vida dele normal. O cara que tem mais poder aquisitivo não fica tanto tempo com o carro. 5 anos depois o carro foi vendido. Em algum momento ele foi parar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele foi bastante usado, ganhou kit gás, foi sendo usado à exaustão. Quando ele foi anunciado e veio para cá. Quando veio para cá, a gente nem assustou com o estado dele, nem se animou, né? Foi mais ou menos dentro da expectativa que a gente tinha. O carro tem interior de fábrica ainda, o banco traseiro bastante razoável, o dianteiro já mais gasto um pouco. O painel dele está com painel digital, que não tinha no GLS, né? Era só no CD. Está sem o computador de bordo, né? Algumas peças estão desmanchando, a bilha do câmbio ali tem restos dela, alguns pedaços do painel que quebraram, a pessoa fez em madeira, né? Então tem muita coisa para fazer aqui. O que nós vamos fazer com o Fogaça? Não sei ainda. A gente vai começar limpando, inventariando. Vamos fazer uma revisão mecânica, provavelmente vamos tirar esse kit gás, vamos colocar as rodas originais do GLS, ele está com roda de CD. Vamos dar uma cara melhor para ele, né?
Esses spoilers aqui a gente vai ver o que faz. Esses piscas eu cheguei a comprar novo. Mas também não adianta ficar colocando peça nova de estoque antigo misturada com peça ruim. Então a gente tem que... a gente vai ter que descobrir uma boa receita para esse carro, né? E a gente está aqui com esse GLS de primeira geração. Não é um GL, tá, pessoal? Quando o Ômega saiu em 92 como modelo 93, substituindo o tão querido Chevrolet Opala, né? Ele saiu nas versões GLS e CD. GLS 2.0, CD 3.0 ainda com motor alemão. Mas ele tinha versões bem básicas, né? Que vinham com calota, como essa daqui. Essa não é a mesma calota do GL. A calota do GL não tem esse miolo bonitinho. Ele tem um miolo cinza, né? Um pouco mais empobrecido, né? O GL não tem esses frisos cromados, tal. O interior do GL é mais pobre. Então esse aqui é um GLS mesmo, mas um GLS básico. Ele não tem ar-condicionado, ele não tem vidro elétrico. Vocês já viram o Ômega que levanta o vidro na manivela, né? Tá aqui, ó. E ele, ao contrário do outro, esse aqui é cheiroso, ó. Vocês não estão sentindo o cheiro, mas ele é bem cheirosinho. Banco traseiro bem novinho, carpete bem novinho. Então a gente vai usar aqui meio como referência, né? Apesar do carro ser diferente, ter acabamentos diferentes, vai usar um pouco como referência para o nosso GLS 4.1. Vamos fazer o seguinte: eu vou até o posto dar uma abastecida nesse carro, né? E vou levar vocês de carona para a gente conversar um pouco mais sobre o Ômega, né? E as qualidades que ele tinha na época, as qualidades que ele tem até hoje e as coisas que ele não envelheceu bem, né? A primeira coisa desse carro que não envelheceu bem são algumas peças plásticas, né? Esses frisos laterais, o próprio para-choque. Isso é difícil de conseguir em bom estado. Os para-choques têm umas presilhas que são meio frágeis, então às vezes você vê carros muito bons, mas com o para-choque meio torto. Ele tem uma porção de coisas que não envelheceram bem, né? A parte eletrônica deles também dá muito mais pau do que a gente gostaria. Então são coisas que não são legais hoje, né? Mas na época era um carro realmente muito, muito diferenciado de tudo que existia. Então eu tive o GLS 4.1 quando era novo, né? Ele era um carro 168 HP de potência, 29,1 kgfm de torque. Então ele não era um carro muito ágil, né? Ele era um carro, apesar de ser 6 cilindros, ele era um carro meio xoxão. Por quê? Carro alemão, né? Para autobahn, as relações todas muito longas, né? Porém, contudo, entretanto, se ele era um carro meio xoxão de saída, ele não tinha fim. Ele era um carro muito estável, muito longo, trabalhava com giro baixo, né? E com esse CX, que é o coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,31, na estrada, na velocidade permitida, nas velocidades legais, né, 120 km por hora na Bandeirantes, por exemplo, tinha hora que dava vontade de abrir a porta e descer do carro, que parecia que você estava parado. Você não tinha aquela sensação de velocidade que o vento te dá. O carro muito estável, muito na mão. Às vezes você passava um pouco da velocidade permitida, quando você voltava para essa velocidade, passava para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa do gênero, quando você voltava para fazer... voltava para a velocidade normal, aí que você queria realmente descer do carro, porque parecia que você tava parado, né? Esse carro aqui é um carro que o nosso amigo Júlio Raridades comprou para ele, achou esse carro em São Paulo, tava com o único dono, ou alguém que comprou quase quando era novo, né? Ainda com a placa original de São Paulo, com a data 1992. Ele comprou para ele, né? Me mandou fotos. Eu falei, caramba, que Ômega legal. Eu tinha muita lembrança desses primeiros Ômegas com calota, né? Esses Ômegas com calota sumiram, porque acho que na primeira revisão, na primeira oportunidade, a pessoa que perdia a calota já colocava as rodas, né? Ninguém gostava de ter um carro considerado top, o absoluto, com calotas, né? Então por isso essas calotas desapareceram. Tem gente mais jovem que nem sabe que existiu esse Ômega com calota. Bom, nós vamos parar aqui no posto. Eu vou dar uma parada no vídeo aqui para colocar minha máscara e tal, e já retomo na sequência.
Ele ainda é um carro bonito, né? Principalmente a lateral e a traseira dele. A frente já é um pouco mais cansada em termos de design, mas a lateral e a traseira dele é muito bonita, né? Ó, esse ângulo aqui é o ângulo mais bonito dele. E é engraçado, né? Que apesar de ele ter essas calotas, ele não dá uma aparência de ser um carro muito pé de boi, porque a gente via as fotos do alemão, né? Tinha a versão CD na Alemanha com calota, né? Uma calota bem parecida, só que ao invés de ter o emblema Chevrolet aqui, tinha o emblema Opel, né? Eu falei da placa, né? Na verdade 93, tá? Esse carro é 92/3, provavelmente. Ah, a tarjeta aqui 92. Acho que a tarjeta... Esse carro deve ter sido emplacado na virada aí de 93. Saiu com uma placa 93, a trajetinha 92, o lacre de chumbo. É um carro realmente bem novinho. Bom, deixa eu pagar a gasolina aqui e a gente já segue. Bom, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a gente deixa os carros da coleção normalmente com pouca gasolina, né? Justamente para a gasolina não envelhecer. Então coloquei um pouquinho mais aqui agora, para não correr o risco da gente ficar na mão. Até porque quando o fogaça chegar, provavelmente a gente vai querer trocar o óleo do branco, vamos no posto e tal. E eu vou com esse carro aqui junto, a gente vai com os dois ômegas aí. Fazer um negócio temático, né? Então foi um carro que não foi produzido durante muito tempo, né? 93, 4, 5, 6, 7, 8. São só 6 anos modelo. Mas que foi uma baita revolução, né? Ele só não foi um carro mais icônico, né? Porque ele surgiu e teve o seu auge. Tudo bem? Bom dia. E teve o seu auge justamente naquela época que a gente teve a invasão dos importados. Então, aquele monte de carro importado vindo de tudo quanto é lado, o Ômega acabava passando meio batido, né? Sempre foi um carro sóbrio, né? Um carro que nunca chamou muita atenção, mas um carro realmente muito bom. Eu ouso dizer que talvez tenha sido o melhor carro já fabricado no Brasil. De novo, ele não envelheceu bem, ele não é um carro simples de manter hoje, não é um carro simples de usar no dia a dia. Melhor ter um Ômega australiano do que um Ômega nacional para usar no dia a dia. Mas eu acho que fabricado no Brasil, produzido no Brasil, eu acho que talvez tenha sido o melhor carro já produzido no Brasil. Até porque, depois que ele saiu de linha, né, o Brasil ficou produzindo carros só de baratos até médio. Os carros mais caros, os carros top de linha, né, os carros mais caros aí de cada montadora passaram todos a ser importados, né, e não mais feitos aqui, né? Então eu acho que não é difícil dizer que tenha sido o melhor carro já fabricado no Brasil, tá? Como carro de coleção, eu acho que é uma boa pedida, porque é um carro que não pegou muito preço ainda. A gente começa a ver agora aqueles, até pela dificuldade de restauração, né? A gente começa a ver aqueles CDs com relativa baixa quilometragem, muito bom estado, começando a pegar algum preço, mas mesmo assim muito abaixo de outros carros que você pode comparar, né? Por exemplo, é muito mais barato, é muito mais fácil você comprar um bom Ômega nacional do que um Opala, né? De 88 a 92. Então é um carro que eu acho que ainda pode pegar mais preço. Preferências para as versões mais completas, né? E mecânicas. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Badola, você não gosta de carro automático? Eu sempre gostei de carro automático, meu carro de uso é um carro automático, mas eu acho que para coleção
os carros mecânicos vão ser mais interessantes daqui para frente, até porque o câmbio mecânico, o câmbio manual, como alguns preferem, o câmbio manual está em extinção, né? Ele só existe hoje nos carros mais baratos, até nos esportivos, na maioria dos esportivos ele já foi descontinuado, né? Então, quando você busca um carro de coleção, você quer um negócio diferente, uma pegada diferente, sensações diferentes. Então, eu acho que o carro mecânico, para fins de coleção, ele vai ser mais interessante, tá? Outro carro também, que esse é muito bom de comprar, porque não tem quase mercado e vale menos do que o Ômega, né? No mercado aí de colecionáveis, é a Suprema. Um perua super interessante. O design foi meio revolucionário para a época, né? Aquela traseira meio de rabecão lá. Mas produção super baixa. A gente já viu números de 9.900, gente falando em 12.000. A gente não tem os números oficiais da GM de produção desses carros, mas de uma forma ou de outra foi pouco produzida, né? E é um carro bastante interessante aí para fins de coleção. É engraçado, né? Que os carros que a Chrysler do Brasil fez e a fábrica fechou há 40 anos, a gente tem todos os números de produção detalhados, tudo. Os carros que a GM fez, e a GM continua ativa, líder de mercado, a gente não tem essas mesmas informações, né? Mas vamos lá. Então a ideia aqui hoje era fazer esse vídeo explicando aí como vai ser os trabalhos no Ômega 4.1 branco, né? De Caicó para São Paulo de volta, com escala no Rio de Janeiro, e nas mãos do Fogaça, que daqui a pouco vai estar aqui, e aí a gente vai fazer um vídeo já mostrando o vai e vem, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Deixa eu dar uma ligada nele, já que eu não consegui abrir o capô. Mostrar que ele funciona, tá? Ele funciona, mas tem que voltar um pouco a chave para desligar o motor de arranque. Aqui, ó. Tá vendo? O motor dele é bom. É isso que mais preocupava, né? O motor dele é bom. Para alguém tirar e pôr em algum projeto, era 2 palitos, né? Mas também acho que é só isso, né? Olha que beleza aqui, ó. Olha que beleza a bilha. Os pedaços de madeira, as teias de aranha é culpa nossa, né? Que o carro ficou um tempão aqui. Tirar esse treco aqui, ó, fita isolante aqui embaixo. Tem bastante coisa para ser feita aí. E a gente vai... Ó o seisão, ó. Eita, nós. Eu acho que vai ser um projeto bem bacana da gente acompanhar. Vocês vão acompanhar aqui no canal e no canal, principalmente no canal do Fogaça, que é ele que vai pôr a mão na massa. Até rimou, hein? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tentando trazer um conteúdo bacana, um conteúdo legal, né? Tentando inspirar as pessoas a fazerem as mesmas besteiras que a gente faz. Inscreva-se no canal, se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal. Na área de membros a gente põe todos os bastidores, a gente divide todas as angústias e alegrias de ter uma coleção de automóveis, com vídeos quase diários. Você ainda pode participar do Badola Experience, nosso evento no final do ano no museu, passar um dia comigo, andar nos carros, ver os carros, ouvir as histórias, um monte de coisa legal. Já tem algumas pessoas que já estão sorteadas. Em julho a gente vai sortear mais 4, depois em outubro mais 4 e às vésperas do evento mais 3, beleza? É isso aí, abraços a todos, valeu!